Daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, hoje nós começamos então um tópico que se inicia no final do nosso livro 2 e vai ser assunto também do nosso caderno 3, tá? Que é o estudo dos gases. Para nós darmos início, então, vamos nos situar, né? Esse então vai estar no setor A do nosso caderno 2 do aluno, são as aulas 23 e 24. A aula é o modelo do gás ideal e as variáveis de estado de um gás. Começa na página 243 e vai até a página 246. Então, como a gente sabe, né, a matéria é formada por átomos. Esses átomos podem ser encontrados nos 3 estados físicos, né, que são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A gente vai dar mais uma relembradinha aqui sobre os estados físicos da matéria. O primeiro que eu quero falar com vocês é o estado sólido, onde as forças de atração entre essas partículas são muito intensas, né? Essas partículas estão bem próximas umas das outras, né? Como a gente pode ver na animação, elas têm uma proximidade muito grande, certo? A matéria, então, no estado sólido, possui massa, forma e volumes definidos, volumes fixos, né? Se eu colocar dentro de um recipiente o estado sólido aqui, os gelinhos aqui da água, por exemplo, eles vão ocupar o seu volume, né? Tem volume fixo. O estado líquido, essas partículas estão um pouquinho mais distantes umas das outras, né? A força de atração entre elas já não são tão intensas quanto no estado sólido, certo? Aqui elas têm mais um grau de liberdade um pouquinho maior, certo? A matéria no estado líquido, então, tem volume e massas fixos, mas adquire, então, a forma do nosso recipiente. Tá? No estado gasoso, as partículas estão bem afastadas umas das outras, praticamente não tem atração entre elas. A gente pode pensar que não existe atração intermolecular entre esses gases, né? Essas moléculas desse gás. A matéria no estado gasoso, então, tem massa fixa, só que não tem volume e nem forma definidos, né? Ela vai ocupar o volume inteiro lá do frasco. Se o frasco for aberto, esse gás vai extrapolar para a atmosfera, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o estudo dos gases, né? Ele é de grande importância para a gente compreender alguns fatos que acontecem no nosso cotidiano, como, por exemplo, um balão de ar quente subir, ou uma bexiga murchar por efusão com o passar do tempo. O ar que a gente respira, que é indispensável para a nossa vida, a gente vive imerso em um mar gasoso, né, gurizada? O nosso ar atmosférico, ele é composto principalmente de nitrogênio, de oxigênio, em torno de 21%, nitrogênio 78%, oxigênio 21%, outros gases em torno de 0,9%. Aí tem CO2 também, em torno de 0,03% do nosso ar. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a nossa aula, ela vai trazer para nós o modelo do gás ideal. O modelo do gás ideal foi criado, então, para que a gente possa estudar as substâncias químicas no estado gasoso, para ter uma facilidade maior de se estudar este gás ideal. Lembrando que é um gás ideal, idealizado, não necessariamente é como os gases se comportam na realidade, certo? Então, esse modelo propõe para nós que não há qualquer tipo de atração ou repulsão entre as moléculas dessa substância, certo? Não tem interação entre as moléculas. Só a energia relacionada ao movimento, né, dessas moléculas, quando elas batem, então, na superfície do nosso frasco, né? Quanto maior o número de choques, maior a velocidade dessas moléculas. E as moléculas, então, têm tamanho desprezível em relação ao volume do recipiente. Elas acabam, então, ocupando, né, todo o volume. As variáveis de estado de um gás são os valores, então, da pressão, do volume e da temperatura que todo o gás ideal vai ter. Tá? Esses valores, então, vão indicar o estado do meu gás. Bom, a pressão, ela é definida como a força por unidade de área, né? Quando a gente vai pensar
então, no estudo dos gases, né, conforme as minhas partículas, né, colidem ou chocam-se com as paredes do meu frasco, elas vão criando uma pressão, certo? Então, o resultado desses meus choques vai criar a pressão dentro do meu recipiente. O volume também do meu frasco, dependendo da quantidade de gás que eu tenho lá dentro, pode aumentar ou diminuir a pressão, certo? A medida da pressão ela é feita através de um aparelho chamado manômetro. Está aqui o manômetro, certo? O manômetro é utilizado na medida das pressões dos gases dentro de um recipiente fechado. Ele tem um formato de um tubo em U, né? Aqui a gente tem a pressão atmosférica, que é a pressão externa. Conforme varia esta altura aqui, ó, né, nós temos então a nossa pressão medida pelo manômetro. Tá? Unidades usuais de pressão. No Sistema Internacional de Medidas é o Pascal, mas pode ser utilizado bar, atmosferas, milímetros de mercúrio, que é o que normalmente a gente usa nos manômetros, e torr. Aqui o senhor quer chamar a tua atenção que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 torr, certo? 1 atm equivale a 1,013 vezes 10 na 5 Pascal, e 1 bar é 1 vezes 10 na 5 Pascal. 1 atm é aproximadamente 1 bar, certo? Então, e aproximadamente também aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio. E também 760 torr, tá? Indo adiante, falar um pouquinho sobre o volume. O volume de qualquer substância é o espaço ocupado por essa substância, né? No caso dos gases, então, o volume da minha amostra, da minha substância, é igual ao volume do meu recipiente. Então, se o meu gás está dentro de um recipiente cilíndrico, ele vai ocupar todo esse volume. Se está dentro de uma caixa, também ocupa todo esse volume. E se está dentro de um triângulo, também ocupa todo a minha caixa. Se a gente contar as bolinhas, tem exatamente a mesma quantidade de bolinhas, tá? As unidades usuais para medidas de volume, então, no Sistema Internacional a gente tem o metro cúbico, fora do Sistema Internacional decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro e mililitro, tá? Lembrando para vocês que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 1 litro é igual a 1000 ml, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos e 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Aqui o senhor traz para nós uma tabelinha de conversões de unidades, né? De metro cúbico para litro ou decímetro cúbico eu multiplico por 1000, né? Ou 10 na 3. De litro para mililitro eu multiplico por 1000. E de mililitro centímetro cúbico divido por 1000. E aqui também divido por 1000. Então aqui a gente multiplica por 1000. E aqui a gente divide por 1000 também. Tá, gurizada? Indo adiante, a temperatura, né, é a medida então do grau de agitação térmica das minhas partículas. Quanto maior a minha temperatura, maior a agitação das minhas partículas, elas vão ganhando velocidade, vão se colidindo cada vez mais com as paredes do meu frasco, né? Então, conforme eu aqueço, esses gases vão se expandindo, né? Então, tem uma agitação maior desses caras. Nesse estudo dos gases, é utilizada então a escala absoluta, que é também conhecida como escala Kelvin, que mede a agitação das minhas partículas, certo? A escala Kelvin, ela mede sempre a agitação térmica das minhas moléculas, o movimento das moléculas. Aqui no Brasil é usual a gente usar a escala Celsius, que a gente está acostumado já, e portanto a gente precisa saber transformar estas unidades, né, para elas serem equivalentes. Para descobrirmos então a temperatura Kelvin, basta somarmos 273 a nossa temperatura em Celsius. Tá? Então, temperatura em Celsius mais 273 nos dá a nossa temperatura em Kelvin, a temperatura na escala absoluta, que mede a agitação térmica das moléculas, tá? Ou das partículas deste meu gás. Vamos praticar um pouquinho, fazer os nossos exercícios do em classe. Pega aí
o teu caderno, abre nos exercícios em classe e vamos ao exercício número 1. Né? Considere os frascos a seguir contendo as respectivas substâncias químicas nas condições ambiente. NaCl. NaCl a gente sabe que é um sólido, né, gurizada? Água. Aqui a água está dispersinha, não está lá na fórmula do nosso retículo sólido, então provavelmente é o estado líquido. Aqui nós temos o CO2 no estado gasoso. Aqui o O2 também no estado gasoso. E o hélio também é um gás nobre, né? Muito parecido com o comportamento de um gás ideal, certo? Os gases nobres, por terem aquela inércia química, eles têm um comportamento muito parecidinho com o de um gás ideal. Indique os estados físicos de cada substância contida nos frascos. Bom, tá aqui, né? NaCl sólido, água líquida, CO2 gás, oxigênio gás e hélio também gás. Aí ele faz uma pergunta para nós. Qual frasco contém o gás que mais se assemelha ao modelo ideal? Justifique a sua resposta. Já sabemos que é o hélio, né? O hélio é uma substância gasosa, monoatômica e apolar. Por ser monoatômico e apolar, as interações entre essas minhas moléculas, né, são lá interações do tipo forças de London, são praticamente inexistentes. Lembra que lá, então, no modelo ideal, eu não tenho interação entre as minhas partículas, não tenho interação entre as minhas moléculas, certo? 2. Os frascos a seguir contêm argônio, outro gás nobre, tá, gurizada? Também vai ter um comportamento muito parecido com o gás ideal, tá? Opa, aqui faltou um A. Ideal, certo? Uma substância cuja concentração no ar atmosférico é aproximadamente 1%. Assinale em qual frasco essa substância apresenta um comportamento mais parecido com o modelo de gás ideal. Justifique a sua resposta. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho poucas moléculas, ó, que indicariam para mim um comportamento de gás ideal. Aqui eu tenho muitas moléculas de gás, certo? Aqui a temperatura está mais elevada do que aqui. Aqui eu tenho uma temperatura mais baixa e uma agitação bem grande. Então, provavelmente, aqui nós temos então o frasco do argônio, porque eu tenho só no modelo do gás ideal não vai existir essas forças de atração, então as minhas moléculas vão ficar mais separadinhas, tá? O 3. No laboratório, para determinar a pressão de uma substância gasosa no interior de frascos, podemos efetuar a leitura direta a partir de manômetros acoplados ao tubo, figura 1. Aqui, o manômetro ele já te dá direto aqui, né, o valor. Calcular a pressão por meio de um tubo íon contendo mercúrio acoplado ao frasco. Indique quais são as pressões que esses gases exercem nos frascos 2, 3 e 4 na unidade milímetros de mercúrio. Bom, o que eu sei, gurizada? Que aqui, ó, neste nível de equivalência, eu tenho um ATM, certo? Que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Isso eu sei. Então, quando eu tenho essa equivalência, eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Conforme eu subo no meu tubo, eu estou aumentando a minha pressão. Então, aqui, ó, 10 centímetros são 100 milímetros. Então, aqui, provavelmente, eu tenho 860 milímetros de mercúrio. E quando então eu fico com essa diferença para baixo aqui, ó, eu tenho que tirar 60 milímetros. Tenho 60 milímetros a menos. Então aqui eu tenho 700 milímetros de mercúrio. Certo? Vamos dar uma conferida aqui. Então tá ali, ó, 760 milímetros, 860 milímetros e 700 milímetros. Então, eu sempre tenho que levar em consideração esta altura aqui, certo? Que é o que me dá de diferença nesta pressão.
Sabe-se que quanto maior a altitude, mais rarefeito fica o ar atmosférico, ou seja, menor a quantidade de ar disponível nessas regiões. Essa quantidade menor de ar torna mais difícil a respiração quando, por exemplo, se escala uma montanha elevada. A figura a seguir ilustra tal efeito. No local X, eu tenho uma pressão de 0,92 atm. E ele quer que eu transforme para milímetros de mercúrio. O que eu sei? Que 1 atm é igual a 760 mm de Hg. Desculpem pelo Hg aqui. Se eu tenho 0,92, aqui eu tenho um x. Este meu x é 699,2. Tá? E aqui eu sei que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar. Feito, gurizada. Acho que esse 4 aqui, bem barbadinha, né? Vamos ao 5. Uma residência possui uma caixa d'água cujo volume é de 1 metro cúbico. Não te esquece que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Certo? Observando a conta de água, o proprietário dessa residência notou que o consumo mensal era de 20 mil litros. Aqui é 20 mil. Então, aqui é 20 metros cúbicos. Certo? Mantendo-se essa medida de consumo mensal, pode-se afirmar que o volume de água consumido no período de um semestre, são 6 meses, né? Então é vezes 6, dá 120. Então aqui, exatamente o mesmo raciocínio que o senhor tinha feito com vocês. Tá certo? Vamos ao 6. Transforme em litros os seguintes volumes. Então, o senhor traz para nós as medinhas lá. Lembra que aqui multiplica por 1000. E aqui divide por 1000. Certo? Então, uma lata de refrigerante, cujo volume é 350 ml, para transformar para litro, eu divido por 1000. E eu tenho 0,35 litros. Um frasco de energético de capacidade de 200 centímetros cúbicos. Para litros, divido por 1000 de novo. 0,2 litros. Uma piscina de volume de 30 metros cúbicos. Faço vezes 1000. 30 mil litros. Um cilindro de mergulho com capacidade de 20 decímetros cúbicos. Não esquece que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Está aqui, ó. Aqui, já trouxe para nós. Tá? Então eu tenho 20 litros. O 7, né, pede para nós, então, nos problemas envolvendo substâncias gasosas, a temperatura deve ser expressa sempre na escala Kelvin. Lembra? A escala absoluta, a que mede a agitação das minhas partículas. Usualmente, porém, essa grandeza é medida em graus Celsius. Lembra? Temperatura em Kelvin não tem grau. É só o valor absoluto, só um número. Temperatura em Celsius que é medida em grau. Para transformar, então, eu tenho temperatura Kelvin é igual a Celsius mais 273. 273 mais 27 é igual a 300. É isso, né? É isso. Aqui, 0 graus Celsius, ó, aqui 300 Kelvin. Aqui eu tenho 0 mais 273, então aqui eu tenho 273 Kelvin. 273 mais 100, 373 Kelvin.
Menos 273 Celsius. Aqui eu tenho 0 Kelvin. Certo? Qual o significado físico de a temperatura absoluta ser igual a 0? O significado físico disso é que eu não tenho mais agitação das minhas moléculas, né? Elas teriam um grau de agitação nulo. As minhas moléculas estariam paradas, certo? Não teria movimento das minhas moléculas, certo? O senhor gostaria então que vocês realizassem os exercícios do em casa também, certo? Tarefa mínima e complementar. O senhor quer desejar para vocês bons estudos, uma ótima semana, um grande beijo, um grande abraço, até mais, até quinta. Beijo!